que mostra que nós precisamos procurar fazer mais atos, certo? E é preciso reproduzir as nossas razões, enfrentar a ofensiva que a direita está fazendo no país contra o nosso projeto político. Eles ganharam 2 eleições no Brasil e deram um golpe. Eu já disse, acho que aqui mesmo no Rio, isso eu vou repetir. A bandeira deles era contra a corrupção. O Jânio Quadros ia varrer o Brasil e o Collor ia caçar os marajás. Nós sabemos como acabou. A terceira foi contra a subversão, que era o comunismo, né, e contra a corrupção, que foi a ditadura, que durou 24 anos. Não só tinha corrupção, como a imprensa não podia relatar e ninguém podia investigar. Cresceu, vicejou e progrediu na ditadura militar. Então, nós temos, na verdade, nós temos que nos preparar para o enfrentamento político. Porque o que eles estão procurando é acumular força, aumentar a influência política deles, nos dividir, quebrar as alianças que nós fazemos, desconstituir o nosso projeto político, desconstituir a ligação que o Lula tem com o povo, o apoio que o Lula tem popular, e criminalizar, principalmente, o PT, no caso, que acabou sendo o partido que a direita escolheu para caracterizar no processo como uma organização criminosa. Então, nós temos que fazer essa disputa política. Ela está imposta por nós, pelos nossos adversários. Nós não escolhemos esse caminho. Tudo que eu gostaria é de estar exercendo um mandato ou estar num governo, estar prestando serviço ao Brasil. Eu passei esses 7 anos me defendendo o nosso projeto, né, e trabalhando para poder sustentar essa defesa política e jurídica. Foi bom porque virei quase jornalista, né? Faço concorrência agora para a Globo, né? Tenho um blog, certo? Voltei a ser advogado e consultor. Veja bem, nós estamos, no meu caso, o caso do Pisolado de João Paulo, no meu caso eu estou condenado a 10 anos e 10 meses de cadeia, que é um 6º em regime fechado, um 6º em regime semiaberto, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 meses. É disso que se trata. Veja a infâmia. Né? Mas, se vocês observarem, todos os bancos que faliram, agora acabou de falir um, faliu no Rio, que deu 3,2 bilhões de prejuízo, 354 mil contas, empréstimos consignados fraudados, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas eles conseguiram vender para a sociedade, não vamos subestimar, que a justiça foi feita, que pela primeira vez no Brasil os poderosos vão para a prisão. Mas é isso? É isso que é divulgado diariamente. Que foi o maior ato de corrupção que todos. E agora estão procurando, que é o caminho das ditaduras, certo? Dia e noite, vocês podem ver uma campanha de tentativa de desmoralizar a política, os políticos e o Congresso Nacional. Isso não é feito quando há corrupção numa empresa. Nem quando há corrupção nos governos deles, certo? Ou quando há corrupção no meio de comunicação, ou quando há uma falência fraudulenta, como há um banco que é, na verdade, levado à liquidação judicial por causa de fraudes. Não são todos os banqueiros, não são todos os jornalistas, não são todos os empresários. Mas por que isso? Por que isso? Por que isso? Porque o dia que o Congresso Nacional não tiver medo da Globo, não tiver medo da mídia, faz a regulação da mídia. Faz a regulação. Então é preciso manter o Congresso Nacional, de joelho, atacado, desmoralizado. Não que não haja corrupção, que não haja desvio, atos ilícitos, mas é assim, o Congresso Nacional está trabalhando,
aprova 10, 15 leis das mais importantes para o país, reforma, códigos, estatutos, direitos fundamentais, né, projetos como o ProUni, isso tudo vira linha. Mas se uma passagem de um gabinete de um deputado foi dada de maneira incorreta, é manchete. Se um deputado, certo, nomeou alguém, parente, infringe a lei do nepotismo, semanas. Então, evidentemente que não é um desequilíbrio total. É uma política abertamente dirigida a manter o parlamento acuado. E abertamente dirigida para desmontar a nossa aliança. Porque o governador Anastasia, pelas mãos de Aécio Neves, e o governador Geraldo Alckmin em São Paulo, acabaram, nesses últimos meses, de cooptar, com exceção do PT e do PSDB, todos os partidos quase para os seus governos. É uma notícia. Aliás, um jornal fez uma matéria, de São Paulo, a Folha de São Paulo. É natural. Quem são os nomeados? Tem qualificação técnica, profissional, de que partidos são, não interessa. Agora, não, o PMDB não pode participar do governo da Dilma, porque o PMDB é corrupto, é fisiológico. Mas o PMDB acabou de entrar para o governo da Anastasia, ele acabou de apoiando o Geraldo Alckmin em São Paulo, a seção estadual do PMDB. Então, evidentemente que nós estamos vivendo uma disputa política e ideológica, que é a questão da corrupção, do fisiologismo, do caixa 2, do financiamento de campanha, se transformou num instrumento contra nós, como fizeram em 54, como fizeram em 60, como fizeram em 64, como fizeram em 89. E se nós não reagirmos a isso, o que me espanta é a falta de reação. Eu vou dar um exemplo para vocês. A senadora Cátia Abreu, que foi do PFL, está hoje no PDS, PDS é do Juscelino, no partido do Kassab, certo? Ela escreveu um artigo no jornal, mas um artigo de enfrentamento com o Procurador-Geral da República e com o Ministério Público Federal, violentíssimo, porque o Ministério Público Federal pediu a inconstitucionalidade da reforma florestal, não com base na Constituição, na constitucionalidade, mas sim no base do que é melhor ou não para o Brasil. Mas quem decide o que é melhor ou não para o Brasil é o parlamento. Não é o Poder Judiciário. Mas ela, no mesmo... A ação entrou hoje, 2 dias depois ela escreveu um artigo, mas leiam o artigo para vocês verem. Puxa, Cátia Abreu, Código Florestal, Folha de São Paulo, se não me engano. Ou no Valor, na Folha de São Paulo. E ela já tinha escrito um artigo violentíssimo contra o Dom Balduino, que escreveu, né, do Tomás, que escreveu um artigo cobrando dela, dos irmãos, sem entrar no mérito das duas coisas, não quer dizer que nós temos que concordar com a posição dela no mérito, mas ela deu uma resposta à altura. O que eu pergunto é o seguinte, aonde estão os nossos? Quando o Procurador-Geral da República diz que vai enviar para os procuradores de primeira instância as denúncias do Marcos Valério, certo? Sobre as relações com o ex-presidente Lula, quem é que foi para a tribuna denunciar isso? Nós vamos aceitar que façam de novo o que fizeram com o chamado mensalão, que façam de novo agora? Qual o limite que tem isso? O limite que tem isso foi dito aqui várias vezes. É uma forma de criar as condições para amanhã dar um golpe legal. Então nós temos que acordar e enfrentar isso. E não é aventura, não é nenhuma aventura. Porque uma coisa que nós não podemos fazer é aceitar a provocação deles. Porque eles estão nos provocando, de certa maneira. Nós não temos que fazer nada, nenhuma bravata. Nós não temos que aceitar nenhuma provocação deles. Nós temos é que fazer aquilo que nós tão bem sabemos fazer, até que nós derrotamos eles 3 vezes. Derrotamos a ditadura militar, depois derrotamos a direita no Brasil. Somos vencedores. Nós não somos derrotados, nós somos vencedores. E nós sabemos qual é o caminho disso. Como se faz, como se obtém vitórias. Então, nós estamos começando a percorrer um caminho longo. Amanhã, eu posso não estar aqui, posso estar cumprindo o pino regime fechado. Mas pode ser regime fechado, pode ser segurança massa, pode ser solitária.
não vão me calar. Quero deixar claro isso. Eu vou lutar. A luta!